Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje, a primeira aula na modalidade online da segunda unidade, certo? Para vocês, alunos do oitavo ano. Tenham uma ótima tarde. Por cá, professor Nilbert Lima, professor desta disciplina de geografia. E hoje traremos o primeiro conteúdo da segunda unidade. Na primeira unidade, eu quero destacar aqui que houve algumas controvérsias com relação ao conteúdo e peço que os senhores anotem todas as nossas aulas, todas as nossas atividades, para depois não alegarem que não recebeu as atividades de maneira correta e que não entenderam também qual era o mecanismo e as aulas que preparavam para essas atividades, certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero dar os avisos, todas as notas já foram fechadas. Quem tiver dúvida sobre a sua nota, entre em contato comigo no privado, no WhatsApp, que por ordem de chegada eu responderei gradativamente, certo? Lembrando que assistam a aula até o final, pois essa aula tem lista de presença. E como há lista de presença, vocês terão que aguardar até o final para poder assinar, certo? E dúvidas que tiverem, estarei acompanhando o WhatsApp online. Poderão me chamar e perguntar individualmente no WhatsApp ou no grupo, certo? Ok? Então vamos lá, nossa primeira aula hoje falará do capítulo 8, que trata sobre os Estados Unidos. Vamos conhecer um pouco desse país que é uma grande potência mundial, certo? Todas as suas características de território, de organização, de espaço, população. E a aula de hoje, a aula 1, trará o conteúdo sobre os recursos energéticos, a população e o território dos Estados Unidos, certo? Então acompanha comigo aí. Vamos lá. Primeiramente eu trago aqui para vocês um quadro geral sobre essas características dos Estados Unidos. Só um momento que eu vou iniciar. Pronto. Deu um pequeno problema aqui no sistema, mas estamos de volta, certo? Então vamos lá. Sobre os Estados Unidos a gente já conhece que é uma das grandes potências mundiais. Hoje ele divide esse legado com a China, né, que está chegando perto. A China, um país emergente, promissor, que está dando muito o que falar e que está conquistando esse nobre mercado, certo? Deixa eu botar de novo aqui a apresentação, que a apresentação sumiu. Pronto. Então vamos lá. Quadro geral. Além de ser uma grande potência econômica e militar da atualidade, os Estados Unidos ele tem 9.833.517 quilômetros quadrados, certo? Além do seu território, estão situados dentro das dentro da área de abrangência dos Estados Unidos, sobre a sua tutela, os territórios não contínuos do Alasca, do Canadá, do noroeste do Canadá, o Havaí e o arquipélago localizado no Pacífico, certo? Os seus limites, os países que se limitam com os Estados Unidos, você pode ver aqui no mapa, tá aqui bem disponível, é o Canadá,
certo? Ao norte. E ao sul temos o México, que faz fronteira com os Estados Unidos. Grande país de controvérsia, de confusões que são observadas entre esses dois países, porque há muitos imigrantes mexicanos que vão em busca de novas oportunidades, de melhores condições de vida, aquele sonho americano, e acabam encontrando barreiras, entraves que não permite é, essa esse adentramento ao território americano, certo? Como outros imigrantes de várias partes do mundo, porque a gente ainda tem aquela mística que os Estados Unidos, maior potência mundial, e tem melhores condições e oportunidades de vida. Realmente tem, mas não existe mais aquele sonho americano como na década de 60, como imaginávamos. O professor também tem que se hidratar, viu? Aí do ponto de vista físico, esse território dos Estados Unidos, ele tem também incluso ao seu território o Alasca, o Havaí, e ele pode ser dividido em 4 grandes unidades. Podemos ter uma representação física e geográfica, como consta aqui nesse quadrozinho geral. Teremos que o território dos Estados Unidos ele vai ter a leste um relevo apresentado por planaltos desgastados, o que são a classificação de relevo. Temos os planaltos, que são a parte mais alta, temos as planícies, que estão ao nível do mar, próximo ao mar, temos a depressão, que pode estar entre o planalto e uma planície, pode estar entre 2 planaltos e assim por diante, entre uma planície. E essas são as formas de relevo de maneira geral. E lá nos Estados Unidos a gente vê muitos planaltos antigos, certo? Já desgastados pela ação intempérica, que essa característica já vimos no 6º e no 7º ano. E vocês verão de forma mais aprofundada lá no 2º ano do ensino médio, beleza? Ao oeste dos Estados Unidos temos cordilheiras. O que é cordilheiras? Conjunto de montanhas, que são resultados de dobramentos modernos. O que são dobramentos modernos? São movimentos entre as placas tectônicas que ocorreram recentemente. Recentemente foi ontem, professor? Não, não foi ontem. Ocorreram há não tão milhares de anos, mas ocorreram de modo mais próximo, certo? Na escala geológica que não conseguimos contemplar, porque nosso tempo de vida é no máximo 100 anos e a escala geológica é de milhares de anos, certo? Existe essa grande diferença. Então, já temos que o relevo é composto por planaltos, partes altas, cidade alta, cidade baixa. Então, é muito composto por cidade alta, parte alta. Faça essa associação imaginando a nossa cidade. Composto por cordilheiras, diversas montanhas, certo? Que foram resultados de movimentos tectônicos recentes. E no centro do território americano, a gente tem planícies centrais. Planícies por estar próximo às áreas costeiras. Planície está ao nível do mar, a parte mais baixa, certo? Próximo a partes costeiras, a parte marítima, como aqui nessa borda a oeste e nessa borda a leste, certo? E outras formas que já vimos aqui. Vamos passar o slide. Recursos energéticos. Vamos falar agora dos recursos energéticos disponíveis nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma complexa formação geológica, que possibilita a extração de diversos combustíveis fósseis. Professor, como é que se forma o petróleo? Como é que se formam esses combustíveis fósseis? Esses combustíveis são resultados de milhares de anos de decomposição de micro-organismos, de animais, de vegetais, de rochas. Toda essa decomposição que ocorreu há milhares de anos virou essa pasta negra que chamamos de petróleo.
E essa pasta negra já está com o seu limite de exploração muito desgastado. Vai chegar um momento que não teremos mais o combustível fóssil, que é o petróleo. Por isso que o mundo já está se adaptando, já está buscando outras alternativas, como veículo elétrico, como moto elétrica, como outras formas de recursos para não parar a economia, não parar as pessoas, certo? E nos Estados Unidos a gente tem ainda a sua base, a sua formação nessas reservas geológicas, nessas reservas de recursos fósseis do petróleo propriamente dito. Toda a sua construção do Texas e outros estados, pois são Estados Unidos, são diversos estados, tem a sua economia, tem a sua formação econômica baseada sobre o petróleo. Por isso que os Estados Unidos ainda reforça e especula muito com relação ao petróleo e altera toda a nossa vida. Por isso que o combustível está lá na casa do caramba e por aí vai. Mas são questionamentos que eu não vou trazer para essa aula de hoje. Vamos lá. Então, dentre os recursos minerais energéticos, tem o petróleo, o gás natural, o ferro, o alumínio e o cobre. Grandes bacias de carvão que existem nos montes Apalaches, certo? Que possibilitaram a construção dos Estados Unidos que vemos hoje, com os Estados Unidos sólido economicamente e desenvolvido, certo? E isso começou muito lá no século XIX, sobretudo no nordeste do país, que hoje é a região mais industrializada. Também tem a extração do gás do xisto. O que é um xisto? O xisto é uma rocha e nessa rocha existem reservas fósseis que são extraídas e essa decomposição dessas reservas fósseis gera esse gás de xisto, que é muito difícil de extrair, pois estão a uma certa profundidade da Terra e que os Estados Unidos conseguiram essa façanha através de tecnologia de exploração, dando início a uma revolução energética, alterando o cenário econômico do país, através da obtenção do óleo do xisto e do gás também, que se concentram nas rochas. Observem aí a imagem ao lado, que demonstra para vocês que os Estados Unidos hoje ela produz cerca de 80% da energia que consome. 20% ela compra de fora e 80% é produzida pelos seus recursos energéticos que já estão se esgotando, pois há uma enorme devastação nesse país, nesse território, certo? E em especial o petróleo, cujo, como eu já citei anteriormente, o principal estado de exploração é o Texas. A gente vê nos filmes, né? Aqueles texanos com chapéu de cowboy, ricos, milionários, por conta da exploração do petróleo e da especulação desse barril no mundo, pois grande parte também é exportada, mas a maior parte é consumida porque os Estados Unidos, os americanos, consomem muito combustível fóssil, certo? Sua economia é toda baseada nisso. Aqui está no livro de vocês também, na página 125 do livro de vocês, vocês vão encontrar lá esse mapa mental, infográfico na verdade, demonstrando a exploração do gás xisto, que há uma perfuração, uma torre, e nessa torre há uma perfuração, uma tubulação que é inserida no solo até a camada onde encontra essas rochas de xisto e que chegam a 3,6 quilômetros. Cada quilômetro tem 1.000 metros, então são 3.600 metros de profundidade, certo? As paredes do poço são revestidas de concreto para que esse gás não se dissipe e aí ocorre essa perfuração, essa extração através de um motor
podendo atingir até 1,2 km. Aí temos a capa de concreto, a fissura, e através disso ocorre a explosão e a extração desse gás, que, como é que se diz, é muito utilizado pelos americanos, certo? Essa tecnologia que permite essa extração do xisto, antigamente não era viável, mas se tornou viável por conta dessa nova técnica de fractura das placas de xisto, que se situa no subsolo a 1.000 metros de profundidade. Aí esse óleo é encontrado entre as rochas, mas em geral o aquecimento do xisto que vai gerar esse gás. É muito interessante vocês olharem esse infográfico no livro de vocês, prestarem bem atenção, ler todas as etapas, porque é muito interessante essa formação do gás natural, certo? Mas tem um impacto ambiental. O impacto ambiental dessa extração do gás natural é a questão da contaminação do lençol freático, caso essa extração ela não ocorra da maneira adequada ou ocorra algum contratempo, pois sempre ocorre, né? Nada é tão perfeito quanto imaginamos. Aí sim, todo esse desenvolvimento, toda essa estrutura territorial, todo esse relevo, toda essa fonte energética que os Estados Unidos têm, trouxeram grandes impactos e problemas, tanto para a sua população quanto para o meio ambiente do país e do mundo, certo? Esse consumo exorbitante de combustíveis fósseis feito pelos americanos, e por ser a maior população, uma das maiores populações do mundo, um primeiro país em poderio bélico, em poderio econômico, ficando somente atrás da China, os Estados Unidos é um dos maiores poluidores do mundo, ficando somente atrás da China, certo? É um país responsável por quase 13% de toda a emissão de CO2. O que é CO2? Gás carbônico. É o gás que sai, ó, da descarga do carro, que sai da chaminé da indústria. Todo esse gás carbônico concentrado no mundo, ele gera o efeito estufa, que modifica o nosso clima, modifica o nosso ambiente. A gente vai sentir mais calor, vai sentir mais abafamento, vai sentir mais problemas respiratórios, como gripe, como falta de ar, como problema de pulmonar e por aí vai. Tudo isso consequência da industrialização e do alto consumo desses combustíveis fósseis pelos carros, pelas motos, pelos outros veículos também que são utilizados no mundo, certo? Os Estados Unidos ele possui um plano para melhorar a utilização de combustíveis fósseis. Hoje já se produz muito carro elétrico que é viavelmente menos poluentes, também o carro do gás natural que é menos poluente entre aspas, né? Não é tão nocivo quanto os outros combustíveis fósseis como diesel, como gasolina e por aí vai. Esse plano foi iniciado pelo então presidente Barack Obama, mas foi revogado pelo presidente Donald Trump para continuar motivando a economia e jogou tudo pelo beleléu, certo? Aí tem a imagem para vocês desse plano, dessa perspectiva de uma energia limpa, que era um plano instaurado pelo presidente que visava restringir as emissões de gases do efeito estufa. E na fotografia tem um dos maiores centros poluentes do mundo, que é a indústria que utiliza combustíveis fósseis para a sua produção lá na Filadélfia, certo? Indústria de energia elétrica. E vamos lá, vida que segue. Dentro do contexto de população e território, já saímos aí do contexto de recursos energéticos, de um quadro geral, vocês já conheceram mais ou menos o relevo norte-americano, os recursos energéticos dos Estados Unidos, e agora vamos ver um pouco um quadro geral da sua população e do seu território. Já vimos algumas características desse território, mas vamos aprofundar um pouquinho mais, certo?
É... Vamos lá. Segundo o próprio órgão governamental dos Estados Unidos, e pelo seu censo em 2017, os dados mais atualizados que temos, por conta da pandemia não foi melhor atualizado, no país existem 326 milhões de habitantes, uma das maiores populações do mundo, 326 milhões. No Brasil, só temos aproximadamente 200 milhões, certo? Lá já tem 326 milhões. O perfil populacional do americano, ele foi influenciado pela chegada como é que se diz, dos europeus no século XVI, certo? Principalmente os ingleses, que saindo de toda aquela toda a opressão da coroa inglesa, começaram a colonizar. Vocês já devem ter visto em história que existe a colônia de exploração e a colonização de povoamento, certo? Nos Estados Unidos a gente tem há controvérsias, mas os professores de história explicam muito bem essa utilização dos Estados Unidos como colônia de povoamento, porque os ingleses foram para morar nos Estados Unidos e não para explorar, como os portugueses que disseram que descobriu o Brasil, exploraram pau-brasil, exploraram todos os recursos naturais e até hoje somos explorados por diversas partes do mundo, certo? Dando prosseguimento, então, esses povos europeus, no caso os ingleses e outros povos também, eles praticamente dizimaram os indígenas nativos. Não foi muito diferente aqui no Brasil, né? Mas lá praticamente dizimaram os nativos indígenas e trouxeram para trabalhar de forma escravizada os africanos, mesmo modo dessa colonização. Só a diferença de que a de povoamento foi para morar e a de exploração foi para explorar, certo? E aí eles também, outros povos europeus também desembarcaram nos Estados Unidos, os judeus, fugindo de algumas perseguições, etc. E aí a gente tem que 18% da população do país pertence a outros grupos étnicos, que são o quê? Os imigrantes, certo? Por conta da sua condição natural, existem vários espaços pouco povoados, como o do Alasca, que o clima é extremamente frio, o Arizona, que é muito árido, certo? Já próximo ao semiárido, parecido com o sertão nordestino, mais ou menos, ou até mais árido do que o sertão. E outras áreas demográficas também. Aí temos as maiores cidades, que são Boston, Nova York, em destaque Chicago, certo? E nesse quadro eu trago aqui para vocês algumas regiões que são tidas como as regiões mais povoadas dos Estados Unidos. Temos a primeira, que é chamada de Boss-Wash, certo? Estende-se por Boston a Washington e concentra 17% da população norte-americana. A segunda maior chama-se San. Essa região, San, ela vai situar a costa oeste entre São Francisco e San Diego, na Califórnia, e nela vive 9% da população. E a terceira maior é Shinpitz, que abrange a área situada entre Chicago e Pittsburgh, próximo à região dos Grandes Lagos e acolhe aproximadamente 6% da população. Então são 3 megalópolis. Megalópolis, o conjunto de grandes metrópoles em uma única área. Então temos 3 grandes megalópolis nos Estados Unidos, certo? Aqui a gente tem uma grande metrópole que é o São Paulo. Lá são 3 megalópolis, ou seja, são 3 São Paulos. Tipo, são uma cidade com 3 ou mais São Paulos, certo? Uma região com 3 ou mais São Paulos juntas. Então chamado de megalópole, para vocês entenderem esse contexto. Perfil populacional, como eu já expliquei, foram os colonizadores europeus que foram povoar lá os ingleses, os indígenas nativos que foram dizimados, mas restaram ainda esses nativos americanos.
Os africanos escravizados que chegaram lá no século XVII para trabalhar forçosamente e os imigrantes europeus do século XIX que também compuseram essa formação norte-americana. Atualmente também faz parte da composição da formação norte-americana os latinos, que são os brasileiros, que são os mexicanos, que são os venezuelanos, todos que conseguem adentrar o país para trabalhar, para se submeter às ordens legais norte-americanas e acabam também fazendo parte desta formação. Beleza? Tranquilo até aí. Se não estiver tranquilo, pausa, volta à aula para entender melhor, certo? Dando continuidade, temos aqui um mapinha que mostra o nível de densidade demográfica. O que é densidade demográfica a gente já viu, a gente já fez um trabalho sobre características das cidades, utilizando como critério as regiões metropolitanas de Salvador. E espero que vocês tenham entendido esse trabalho, não só apresentado o trabalho. E aí a gente tem a densidade demográfica, que é um nível de maior contingente populacional, maior número de pessoas nessa região aqui a leste, onde a gente vê Chicago, Pittsburgh, Washington, Atlanta, Boston. Você vê que Boston é muito, muito povoada. Já na parte oeste a gente vai ter pouco povoamento, certo? Na parte oeste a gente já vai ter São Francisco, já vai ter uma densidade demográfica menor. Na parte leste, bem maior. Então, tá claro aí, tá dando para observar. E a gente tem esse outro quadro que mostra a quantidade de brancos, 77%, pela etnia nos Estados Unidos. A quantidade de negros, 13%. Quantidade de asiáticos, 5,7%. Indígenas, que restaram 1,3% da população. E outros povos, outros grupos, 3%. Beleza? Essa é a formação étnica dos Estados Unidos. E, concluindo ainda essa aula hoje, a gente vai trazer o conceito de imigração aqui dentro dos Estados Unidos. Cerca de 24 milhões de imigrantes vivem nos Estados Unidos. 11 estão em situações ilegais. 11 milhões desses imigrantes, quase 50%, estão em situações ilegais. E os Estados Unidos têm políticas muito rígidas para conter esse avanço de imigrantes, para não sobrecarregar as necessidades econômicas do país. Aí, em virtude da sua posição de liderança econômica, muito principalmente a partir da década de 80, eles passaram a atrair diversos imigrantes dos Estados Unidos, principalmente latinos e asiáticos. E esse fluxo imigratório ilegal aumentou consideravelmente, certo? Principalmente de pessoas advindas da América Latina, cruzando fronteiras e ultrapassando as barreiras legais de adentrar no país, tem que ter passaporte, tem que ter registro legal, tem que ter todos os critérios que quase sempre o Brasil não estipula, né? E aí, quando é constatado pelo Serviço de Imigração, essas pessoas são deportadas, são presas e deportadas para o seu país de origem, certo? Principalmente pessoas nos estados de San Diego, Tijuana, no México. E durante o governo Donald Trump, 2017, essa política de combate aos imigrantes reforçou com a intenção de construir muros e a tensão entre o México e os Estados Unidos aumentou, certo? Porque, embora a população dos Estados Unidos considere os imigrantes indesejados, pois tem a crença, vai tirar os empregos, vai aumentar o contingente populacional, vai diminuir as possibilidades de atendimento médico, vai reduzir as quantidades de alimento disponíveis para o nosso povo. Mas também eles dependem desses imigrantes, pois são os únicos que se submetem
a trabalhar por preços muito abaixo do mercado para fazer as coisas que os americanos não gostam de fazer, certo? E aí eles concorrem a postos de trabalho com mão de obra muito mais barata, muito menos qualificada, recebem pouco para realizar trabalhos pesados e de baixa remuneração, e com poucos atrativos para os próprios cidadãos norte-americanos, certo? Aí vemos esse muro em 1994 que começou a ser construído, de quase 1.400 quilômetros de extensão entre o México e os Estados Unidos, como tentativa de barrar a entrada de imigrantes ilegais. Essa é a imagem do Arizona, certo? E também temos a questão racial, que é muito forte nos Estados Unidos, porque, como vimos no quadro anterior, os Estados Unidos é composto por 70% de branco. Aqui no Brasil não tem nem tanto branco assim, e tem pessoas que se acham superiores a outra por cor da pele. Todos advindo, todos geograficamente vieram do mesmo país, da mesma origem, de um continente chamado Pangeia, e que tinha como centro o continente que temos hoje como referência a África. Então todos vieram da África, todos nós viemos da África, seja branco, preto, pardo, albino, ruivo, por aí vai, entendeu? Então, essa questão racial que existe ainda nos Estados Unidos. É mesmo, é? Pô, perdeu time, pô. Botou esse negócio aí, perdeu time. Tá? Edição, presta atenção, edição. Vamos lá. Então, essa questão racial, ela é muito ainda acirrada, principalmente no sul dos Estados Unidos, em que os negros não têm assegurados muitos direitos civis, principalmente como um voto. Aí na década de 70, de 60, teve os movimentos negros, teve os panteras negras que lutaram, certo, por direitos iguais, foram abolidos, e isso não significou o fim do racismo, nem da desigualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos. Hoje ainda a população ela vive em condições sociais e econômicas desfavoráveis em relação a muitos brancos nos Estados Unidos. E no sul do país, a situação é mais problemática porque a maior população escravizada é empregada principalmente nas fazendas de algodão. E aí, no norte, também houve escravidão, mas ela foi abolida na segunda metade do século XVIII. Então, a sua sociedade sulista ainda manteve sua economia alicerçada no trabalho escravo. E aí, só no século XIX que foi abolida essa escravidão. Mas a elite branca ainda mantém e perdura até o século XXI vários métodos violentos, sequestros, enforcamentos e grupos extremamente racistas como a Ku Klux Klan e por aí vai, certo? São mentalidades racistas fortalecidas por um contexto que ainda não desapareceu no país e que encontra diversas dificuldades de integração, e muitos ainda sofrem muito com essa violência, certo? Então, meus queridos, é isso, certo? A atividade de hoje que eu deixei para casa e que corrigiremos na próxima aula, amanhã, é a atividade da página 130 a 131 do livro didático de vocês. Então, faz aquela página sobre movimentos negros no Brasil e sua importância global. Então, é uma atividade que contextualiza esse conteúdo final, que é a questão racial, trazendo do cenário norte-americano para o cenário brasileiro, fazendo uma contextualização, uma similaridade. Dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários, certo? Todo esse conteúdo foi produzido com base no livro didático de vocês, certo? E no final da aula, aqui na descrição,
tem o link da lista de presença da aula de hoje. Então clica lá e bota seu nome para eu saber que você assistiu essa aula toda, certo? Se não assistiu, você não vai clicar e não vai botar a sua presença na aula de hoje, com certeza, certo? Galerinha, até a próxima. Um grande abraço, beijo, até mais.